Bom dia, pessoal. Hoje, dia 11 de abril de 2024, uma quinta-feira. Agora esfriou. Ontem eu falei que o pessoal tinha dito que não ia esfriar. Que ia esfriar e deitou quente. Hoje esfriou. Está bem gostoso aqui. Espero que tenha começado bem o seu dia. Hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês. Talvez a gente possa fazer vários vídeos nesse sentido. De como se faz a utilização da Bíblia como um manual para o bom funcionamento do ser humano. Na Bíblia nós encontramos orientações sobre higiene, orientações espirituais, como é óbvio, orientações sobre o casamento, orientações sobre a criação dos filhos, orientação sobre a vida em sociedade, orientação sobre o dinheiro. Ela é realmente muito legal e é um livro completo. Hoje eu quero falar com vocês rapidamente sobre como se utilizar a Bíblia de uma forma correta, né, como o manual que ela é. E eu quero falar a respeito de uma palavra, sem politizar o assunto, mas uma palavra que foi muito utilizada nos últimos anos, que está lá em João 8,32, Jesus falando para os judeus lá, assim: conhecerão a verdade e a verdade os libertará. A Bíblia não pode servir para os nossos propósitos. Ela existe como um norte pré-determinado, o qual, se a gente seguir, a gente obtém os efeitos que ela produz ali. É legal de entender isso aí, não é uma coisa tão difícil. A palavra, ela tem um poder criador, chama-se Bará, o poder criador da palavra. Disse Deus e fez-se a luz, disse Deus, então pela palavra as coisas foram criadas. E a nossa palavra, ela tem o poder de moldar a nossa realidade. Vejam que legal. Eu estou falando aqui e o que eu estou falando está sendo captado por um microfoninho e transmitido até aqueles que estão ouvindo. Quando eu falo, essas palavras elas ecoam pelo universo inteirinho, não tem um limite. O limite que nós entendemos é o limite dos nossos ouvidos, tem um pode ouvir, tem outro, mas a nossa realidade ela é muito fechadinha, ela é muito condicionada e muito limitada. Porque se vocês pensarem bem, ao nosso redor tem uma infinidade de ondas invisíveis e imperceptíveis por nós, de rádio, de celular, de televisão, tudo que vocês podem imaginar está sendo transmitido aí. Uma boa experiência seria engolir o celular, né, e pedir para alguém ligar para você. Lá na sua barriga o celular vai tocar, quer dizer que essas ondas estão atravessando o corpo da gente e, ao menos a princípio, a gente não percebe isso. Elas não nos influenciam diretamente nos sentidos, né? Mas elas existem, elas estão ali e basta ter um aparelho que as capta, um rádio, uma TV, um celular e aquelas ondas são recebidas e transmitidas. Bom, no reino espiritual isso também funciona assim. Há uma série de entidades andando por aí que a gente não consegue ver, né? Mas que de alguma forma elas influenciam a nossa vida. Assim como uma onda de radiação imperceptível, mas afeta o nosso corpo a ponto de causar uma doença, um câncer, sei lá, né? Essas entidades conseguem nos influenciar. Isso é o reino espiritual, né? Então a palavra tem muito poder. Por isso que a gente ora, né? Porque a palavra tem poder. E a gente declara coisas positivas, coisas bacanas, tudo do jeito que Jesus ensinou. Não é que as outras coisas não existam, eu não estou dizendo isso, né? Porque o contato com essas coisas que não são naturais e sensíveis, que não tem a intermediação de Jesus, é chamado ocultismo. E Deus desaconselhou. Então não é que elas não existam, não vamos discutir isso. A gente tem que fazer as coisas por intermédio de Jesus, que a gente sabe o resultado que isso vai ter. Bom, voltando à palavra aqui. Essa palavra de João 8, ela foi muito impactante na minha vida, porque antes de eu me converter, a gente tinha ido para a praia e eu já estava começando a ler a Bíblia, Novo Testamento, e o Testamento devia ser lá por 1998, mais ou menos aí.
E eu estava lendo essa palavra aqui e Deus falou muito forte no meu coração. Porque eu estava dizendo assim comigo, olha, eu não roubo, eu não mato e tal, eu sou um cara bacana, trabalho e tal. Aí, aqui nessa palavra tem assim, ó, ah, se Deus fosse de fato o pai de vocês, então vocês me amariam, pois eu vim de Deus e agora estou aqui. Eu não vim por minha conta própria, mas foi Deus que me enviou. Por que é que vocês não entendem o que eu digo? Porque vocês não querem ouvir a mensagem. Vocês são filhos do diabo e querem fazer o que o pai de vocês quer. Desde a criação do mundo ele foi assassino, nunca esteve do lado da verdade, porque nele não existe verdade. Quando o diabo mente, está apenas fazendo o que é do seu costume, pois é mentiroso e pai de todas as mentiras. Aí eu olhei isso aqui e falei, meu Deus do céu, eu gostava muito de mentir, muito. Aquela mentirinha inocente, que hoje eu sei que não existe, né? Eu gostava muito de mentir, de aumentar as histórias, de ser engraçado. Eu falei, meu Deus do céu, como longe eu estou da verdade. E isso começou a mudar a minha vida. Hoje eu não minto mais. A mentira na minha vida passou a ser um acidente. Quando eu falo alguma coisa que não corresponde bem à verdade, isso me faz mal. Ela passou a ser um acidente, assim como todo pecado deve ser um acidente na nossa vida. Se ele acontece, acontece por alguma outra circunstância, mas não que a gente viva pecando. Mas entenda essa palavra de João 8. Lá no versículo 31, diz assim, então Jesus disse para os que creram nele, se vocês continuarem a obedecer os meus ensinamentos, serão de fato meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Mais à frente, ele afirma assim, eu afirmo a vocês que isso é verdade, quem peca é escravo do pecado. Tá? Então, o que ele está falando aqui? Ele está falando que aquele que conhece a verdade é livre do pecado. Do pecado. Aí ele fala o seguinte, se vocês continuarem a obedecer meus ensinamentos, serão de fato meus discípulos. Gente, isso aqui é bem claro. Né? Então, se você acredita em Deus, acredita que Jesus é o Filho de Deus, se você acredita que a Bíblia é a palavra de Deus, isso aqui vai ser o teu norte agora. Né? Veja, eu quero só dizer uma coisa, nós somos livres para seguir a religião que a gente quiser, inclusive religião alguma. Né? Então, eu estou falando para aqueles que acreditam em Deus. Tá? Bom, se você acredita em Deus, você tem que ler a palavra dele. Né? E você tem que crer que Jesus é filho dele e que veio para nos salvar e que essas aqui são as palavras de verdade que vão fazer efeito na nossa vida. Ok. Se você crê nisso, então você vai ver o seguinte na Bíblia. Você vê a interpretação sistemática que eu falei ontem. Né? Não é você pensar um versículo lá e dizer, conhecereis a verdade vos libertará. Não é assim. Tá? Por quê? É assim. Se vocês continuarem a obedecer meus ensinamentos, não alguns dos ensinamentos, os meus ensinamentos, vocês serão de fato meus discípulos. O discípulo é aquele que aprende com o mestre e imita o mestre. Conhecerão a verdade e a verdade vos libertará. Libertará do quê? Do pecado. Mais para frente, ele confronta o povo e diz assim, vocês, por exemplo, vocês não acreditam em mim porque vocês querem fazer a vontade do pai de vocês, que é o diabo, porque o diabo é mentiroso e vocês gostam de mentir. Então, minha gente, a gente tem que ler a Bíblia e contextualizar. Querem uma informação legal para vocês? Se vocês tiverem dúvida de como interpretar a Bíblia, tem uma interpretação que chama-se cristocêntrica. Então vocês pegam tudo que vocês leem na Bíblia e vocês colocam Jesus, tá? O que Jesus faria com isso? O que Jesus falou a respeito disso? E aí vocês interpretam aquela palavra de acordo com o que Jesus disse. Não é de acordo com o que eu quero, de acordo com as minhas necessidades, de acordo com o que eu quero nesse momento. Tinha um discípulo meu, uma vez na célula, e ele estava muito contrariado com o chefe dele. E a gente estava falando da justiça de Deus. Né? E ele estava querendo dizer assim que a justiça de Deus era a justiça contra o chefe dele que tinha ofendido ele. Né? Eu falei, cara, a justiça de Deus é Jesus na cruz, é entregar o filho pelos pecados dos outros, é pagar o pecado com a morte, como ele tinha dito lá no Antigo Testamento, entregando a ele mesmo, né? Isso é a justiça de Deus. Então ele queria aquela interpretação de acordo com o que estava acontecendo com ele, né? E a Bíblia não é assim, né? Não é assim que funciona.
Então eu acho muito legal assim, esse exemplo, porque todo mundo está com ele bem na cabeça, né? E, e a gente entender que a Bíblia é a palavra de Deus, que ela é um manual para o nosso bom funcionamento e que ela traz resultados para nós. Mas você tem que ler ela, pensar, raciocinar e tirar a tua conclusão. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele nos ensina, ele nos inspira. A palavra de Deus não é um compilado de fórmulas que vem de fora para dentro. Ela é do interior para fora. Quando você começa a ler a Bíblia, você começa a sentir, você começa a entrar na palavra. E o Espírito Santo começa a queimar teu coração e começa a falar com você. É uma experiência muito legal. Só que é um exercício, a gente tem que estar procurando a Deus. Buscai a Deus enquanto se pode achar. Então a gente vai até Deus e Ele se agrada de nós quando estamos procurando, estamos fazendo a sua vontade. Então a gente pode falar mais sobre isso, eu vou falar mais outras vezes e contar para vocês as experiências. Hoje eu contei a minha experiência com esse negócio do mentiroso aqui, me impactou bastante e foi uma das coisas assim que trouxe bastante mudança na minha vida, é a questão de parar de mentir. Né? Isso foi um negócio bem bacana. Vamos seguir junto nessa nossa trajetória e vamos estudar a Bíblia, vamos tentar conhecer aqui e com certeza o Espírito de Deus vai nos orientar a gente fazer aquilo que é correto e a Bíblia vai funcionar nas nossas vidas como um manual para o nosso sucesso, para nos fazer bem para a nossa caminhada, para atingir aquele fim que a gente deseja para as nossas vidas, para os nossos filhos, para a nossa casa, para o nosso trabalho, para tudo aquilo que é nosso. Amém? Então é por aí, né? E eu quero desejar que Deus te abençoe, que Deus abençoe teu dia, Deus abençoe a tua casa, o teu trabalho e te encorajar a começar a ler a Bíblia. Porque se você ler a Bíblia, ninguém vai manipular a tua opinião. Você não vai seguir isso aqui por causa de uma pessoa ou de outra, e isso não vai te causar decepção, porque Deus não decepciona ninguém. A Bíblia, ela sempre funciona, né? Os homens deturpam a palavra, os homens usam a palavra para manipulação, para obter dinheiro, para obter sucesso, poder, para um monte de coisa, né? Mas se você ler a Bíblia, ela vai fazer aquele efeito que você precisa na tua vida sem a intermediação de outras pessoas. Busca a intermediação só de Jesus, só a intermediação do nosso intercessor, que é o Espírito Santo. Deus te abençoe a tua casa e que tudo te vá bem nesse dia.